Então, a Angélica faz a leitura para a gente, o Valdemir faz os comentários e a gente vai acompanhando, tá bom? Vamos lá. Capítulo 23, né? Capítulo 23. Só antes de você começar, Angélica, lembrar, isso é uma continuação do capítulo anterior, tá? No capítulo anterior, eles encerraram a conversa com a dona Laura, ele encerrou a conversa com a dona Laura, quando o Lísias e os amigos chegaram à casa. Então, interromperam a conversa. Então, ele agora vai começar um novo tipo de conversa, mas continuando no mesmo local ainda que ele estava. Aí, com narrativas interessantes. Por favor, Angélica. Saber ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Aí, Habituado a... Angélica, me permitam uma parte aí. Né? O espetáculo apresentava-se soberbo. Eu, sempre que eu leio essas narrativas espíritas, especialmente do André Luiz, a Dona Ivone e tantos outros autores, eu entendo que o belo é muito mais belo do que podemos imaginar. O espetáculo apresentava-se soberbo. Então, o belo, o bom, a felicidade é sempre tudo, como diz o Amaury no início aí, decuplicado, né? É multiplicado por muitos. Mas também o lado da dor, o lado do sofrimento é também muito mais intenso do que o que nós sofremos ou sentimos aqui. Esse é a atenção que nós devemos ter. Lá vai ser muito bom? Vai. Ou pode ser muito bom. Vai ser muito melhor do que aqui, ou pode ser muito melhor. Mas o aspecto da dor, o aspecto do sofrimento, também é muito intenso, ou é muito mais intenso do que qualquer dor que possamos imaginar aqui. Então, tenhamos isso em mente para sairmos daqui sem ser ignorantes nesse assunto. Como lembrou no início da lição da Joana. Né? Aliás, não, do Livro dos Espíritos. O medo da morte, a ignorância, o desconhecido, a cultura, especialmente a ignorância do mundo espiritual, nos leva a esse medo. Então, sabendo para onde estamos indo. Porque cada um de nós, olhando para nós mesmos, sabe perfeitamente para onde vai. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Eu achei interessante realçar esse aspecto. Continuemos, por favor. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe... Lembrando aqui de novo que o André está se colocando aqui, né? Ele está com a sensação, espírito não tem pulmão, teoricamente. Tá? Então, ele tem a sensação de estar respirando, de estar sentindo o cheiro. Mas ele não tem o pulmão. Ele sente o cheiro não pela narina, como nós sentimos. Ele vê, não necessariamente com os olhos físicos. Ele vê a 360 graus. Claro que isso depende do espírito. Depende da evolução, do conhecimento. Mas o que ele narra aqui ainda é respirando a longos haustos. Ele ainda está com a sensação, até porque ele está recém-saído do hospital, está recém-saído do umbral, então ele está ainda com a sensação
de ter o corpo físico. Por isso, essa analogia aqui com a nossa respiração. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Há compromissos entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. O próprio André Luiz nos diz em outras obras de que quando nós pensamos, nós criamos. Quando nós pensamos, nós plasmamos. Então, todos os espíritos do nosso lar pensam no bem? Não. Os espíritos equilibrados. Todos os espíritos. Há compromisso entre os habitantes equilibrados da colônia, de não emitirem pensamento contrário ao bem. Desse modo, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Guardadas as devidas proporções, é como se entrássemos em um templo religioso. Eu fazia muito isso na Igreja Católica, não era católica, não era aliás, já era espírita. Nunca fui católico. Mas ali na rua Santa Luzia, no centro da cidade, eu trabalhava ali perto, tem a Igreja de Santa Luzia. Eu passava ali meio-dia, pouco antes de meio-dia, e a igreja estava vazia. Não tinha ninguém, mas estava aberta. Então, eu entrava e sentava ali, esperava alguns minutos, ficava ali alguns minutos. Era uma paz, um local tão bom, tão agradável, tão gostoso. A mesma coisa, entrar no centro. Eu fazia isso muito no Jeff. Às vezes eu chegava cedo no Jeff. Eu trabalhei no Jeff durante muitos anos. Eu chegava cedo, eu tinha a chave, abria e ficava lá sentado, sozinho, lá no meio do auditório, e traz essa paz. Então, há um pensamento vibrando naquele espaço ali, há um sentimento vibrando naquele espaço ali de paz, de bem, de equilíbrio, de saúde. Por isso, daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, isso, guardado as devidas proporções, a gente sente aqui. E como eu disse, tudo que a gente sente aqui de bom, lá é multiplicado por muitos. Então, essa paz, para nós, hoje, é inenarrável. Não tem... Aliás, a palavra não emite, não define sentimentos, né? Palavra para definir sentimento não existe. Mas, de qualquer maneira, a gente se esforça. Mas essa paz que o André menciona, no plano espiritual, não tem como nós imaginarmos. Ela é muito mais do que qualquer paz que possamos sentir aqui. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar no centro, entrar num templo, entrar numa igreja. Em qualquer templo. Lá em Foz do Iguaçu tem um templo budista. Entra lá e para um pouquinho, fica um pouquinho parado ali, meditando o quanto de energia boa nos atravessa. Então, bom, então já que você está contando essa experiência, eu vou contar a minha, pode? Deixa o Carlos fazer a pergunta dele, Sandrinha, depois você traz. Ah, tá, desculpa. Diga aí, Carlos. O esforço, né, da maioria transforma transforma essa paz, né? Acaba gerando essa paz que ele está percebendo lá. Cria essa paz. Contrário à crosta, né? Que aqui não tem essa comunhão de pensamento no bem para chegar a esse ponto de ter uma paz não da magnitude que ele está sentindo, né?
mas uma paz na Terra desse jeito. Porque aqui a maioria não vai vibrar pelo bem, assim como que ele está vendo lá. Lá a maioria, ela sucumbe lá, os que não chegaram a esse grau ainda. O Mauro me lembrou hoje no início, né, o livro Nas Fronteiras da Loucura, que eu mencionei aqui da rede, que ele falou da rede. E nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda narra as emissões que nós, encarnados, emitimos durante o carnaval. É claro que durante uma maneira geral, mas esse livro ele fala durante o carnaval. E ele diz que as nossas emissões são tão intensas que na vibração, na dimensão dele, essas vibrações tampavam o Sol. É como se fosse uma nuvem negra cobrindo o Sol. Então, enquanto lá eles fazem paz, eles emitem paz, eles geram esse pensamento de paz, nós, aqui, ainda estamos, nós como sociedade, tá, gente? Eu não estou falando aqui do Carlinho, do Mauro, da Angélica. Nós como sociedade planetária. Ainda estamos nesse nível de emitir essas vibrações ruins de tristeza, de crime, de violência, enfim, de tantas coisas menos nobres que a gente não precisa designar. Agora, podemos mudar isso? Podemos. Eu não posso mudar a atmosfera do planeta, mas a minha atmosfera eu posso. Quando eu mudo a minha, eu sinto essa atmosfera mais leve à minha volta. Eu sou capaz de modificar o que está à minha volta. De novo, guardadas as proporções. É como se eu acendesse uma luz, uma pequena luz, tivesse uma vela acesa no meio de uma treva. Pelo menos em alguns metros à minha volta vai ter luz. Enquanto eu emitir paz, em alguns metros à minha volta vai ter paz. O problema é sustentar esse pensamento de paz, como ele diz lá, né? Os espíritos equilibrados há um compromisso de não pensarem no mal. Não pensou, não plasmou. Se eu não penso no mal, eu penso no bem. Eu estou sempre pensando. Nosso pensamento é contínuo. Então, eu penso no bem. Então, eu estou formando, eu estou plasmando imagens belas. E essa matéria mental, essa matéria do pensamento, ela é de fato, ela é real. Ela é maleável. Palpável. Palpável. Palpável, a palavra é essa. Ela é palpável no plano espiritual. Eu não sei se já contei aqui, me permitam. Depois a Sandra conta a história dela. Eu estava numa reunião mediúnica e se apresenta um irmão em enormes dificuldades. Ele tinha, na reencarnação dele, ele não tinha mãos nem pés. Então, ele morava numa casa, não sei se no tempo da escravidão, que não entrou no detalhe, mas ele comia como porcos num coxo. A dona botava uma comida num coxo e ele botava a cabeça ali e comia, segundo a narrativa dele mesmo. E ele estava muito revoltado hoje, sendo o obsessor dessa família que o havia prejudicado. E o espírito que coordenava todo o trabalho nos pediu que tivéssemos uma sequência de pensamento, de imaginação, para formar matéria mental, para que ela pudesse, o espírito, né, que era o feminino, pudesse aproveitar desse material e ajudar esse espírito. Ela nos pediu para pensar numa lagarta, que se transforma numa borboleta. Vamos ver todo esse percurso da lagarta ao borboleta. E, segundo ela, nós fomos criando essa matéria mental, todo mundo, e ela foi aproveitando essa matéria para auxiliar aquele companheiro. Ele não voltou mais, imagino que ele tenha, pelo menos não se apresentou. Imagino que ele tenha recebido a ajuda necessária, mas só para valorizar o pensamento, a importância do nosso pensamento do bem, a importância da nossa criação mental. Podemos efetivamente
fazer coisas maravilhosas. É claro que tampamos o sol, fazemos coisas feias, coisas ruins, mas já sabemos, nós espíritos, pelo menos, já sabemos, e podemos selecionar ou trabalhar o nosso pensamento. O pensamento até vem na nossa cabeça, mas nós não precisamos alimentá-lo. Ele veio, deixa ele entrar por um lado, sair para o outro e ir embora. Alimentar é mantê-lo e é criar essas imagens ruins. Diga, Sandra. É, já passou um pouco a vontade de falar, mas ela pode despertar rapidinho. Então, olha só. É estratégia. Você você não notou? É estratégia. Fala. Não, que isso, para mim é um prazer, eu adoro falar quanto ouvindo, não é essa a questão. É o que eu estava lembrando nas épocas que eu ia para a igreja, né, com 16, 17 anos, saía do trabalho, ia à igreja, e eu adorava ir à igreja e ficar assim, como você falou, sentada no banco, e a paz era incrível, e eu sentia presenças ao meu lado e eu confundia aquilo com Jesus. Eu achava que aquilo era Jesus falando comigo, né? Falando coisas, dizendo que iria dar tudo certo, que me dando sinais de otimismo, sinais de coisas boas, né? E eu só vim sentir isso depois que eu tive a vamos dizer, a percepção de que a vida não era só aquilo que o padre estava dizendo, eu só vim sentir aquilo depois no centro espírita. Então, eu gosto de chegar cedo no centro espírita para sentir essa harmonização, essa harmonia. Eu gostava de ficar limpando depois também, que o pessoal saía, na época que eu era trabalhadora, para poder ficar sentindo aquela sensação de abraço muito boa. Então, eu corroboro aí com o que você falou, tá? Só isso. Tchau. Obrigado. Alguém mais? Então vamos lá, Angélica, por favor. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de um pequeno aparelho postado na sala, à maneira dos nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Só lembrando aqui, né? Há compromissos em todos os habitantes equilibrados de só pensar no bem, de não pensar no mal. Se eu me sintonizo com a Terra, se eles sintonizam com a Terra, vocês ligam a televisão, é nós ligando a televisão hoje e vendo, eu não sei o nome dos programas, mas esse programa de miséria, de desgraça, de violência, seria mais ou menos a mesma coisa. Tá? Motivo de desequilíbrio, com toda certeza, àqueles habitantes. Por isso, ele vai explicar aqui que não sintoniza com a Terra. Pode sintonizar? Sim, sem dúvida temos elementos para fazê-lo, em todo o Ministério. Entretanto, nós precisamos cuidar da atualidade de nós mesmos. Nós acertamos aqui que não emitiríamos pensamentos contrários ao bem. E nós, na Terra, de uma maneira geral, ainda pensamos muito contrário ao bem. E não é por sermos espíritas que não temos esses sentimentos. Nós espíritas também, ou boa parte dos espíritos,
também tem ainda esse sentimento de, não de bem, de contrário ao bem. A gente de novo como sociedade, ainda deseja o mal de alguém, ainda quer que determinada pessoa, né, sofra um ataque cardíaco, ainda quer que a pessoa morra, ainda tem infelizmente, essas situações. Por isso, a nossa matéria mental não é das mais bonitas, das mais agradáveis. Continuemos? A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Só um minutinho, Ensinamos-los. Angélica. Acho que vale esse comentário aqui. Que aí eu falei da Sandra, né? Que responderia à questão dela. E o meu filho? E o meu irmão? E meu pai? Aqui, está dizendo aqui. Né? Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Isso é egoísmo. Eu primeiro, a minha família, eu e eu. Quando, em realidade, já falamos aqui, somos todos irmãos. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho de sangue, nos laços consanguíneos. E esquecemos do resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Isso ele está falando para nós. Pelo menos eu leio assim, tá? Eu leio como se estivesse falando para mim. Então, eu preciso olhar isso aqui, ler isso aqui, e dizer, como é que está o meu sentimento de fraternidade? Ainda está deixando a desejar. Ainda está frágil, digamos assim. Então, isolamo-nos ainda nos laços consanguíneos. Os meus, como lembrou a Sandra, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã, né? Como se tudo fosse dele. E nós ainda temos esse sentimento de tudo ser nosso, de tudo e todos serem nossos. E precisamos rever esses conceitos que estão ligeiramente equivocados. Continuamos? Uhum. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Isso é E de interessante, quando... né? Isso é interessante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então, não sejamos bonzinhos.
sejamos bons. Bonzinho, não. Ou nos esforcemos, não vamos conseguir ser bons, né? Bons espíritos não vamos conseguir ainda. Mas nos esforcemos para tentar ser. Porque bom mesmo, né? Só o Pai, como disse Jesus. Por que que me chamas de bom? Bom é o Pai. Então, nós precisamos entender, não somos bonzinhos. A bondade desviada provoca disciplina e provoca quedas. E ele está falando aqui da luta que teve a colônia. A colônia está num processo evolutivo. Lá também há evolução. Lá também se aprende. Lá também se internaliza conhecimentos. Só depois ele tem que vir a provar, reencarnados, provar que aquele sentimento está efetivamente alicerçado em mim. Aquele conhecimento está alicerçado em mim. Conhecimento e essencialmente sentimento, né? O conhecimento é mais fácil. Então, ali é uma colônia, já vimos outras vezes, é uma colônia de transição. Ninguém vai ficar ali para sempre. Ou vai reencarnar, ou vai ser promovido, a novas situações, novas colônias, novos postos na colônia. Tudo bem? E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta. E, André, Angélica, por favor, me permita aqui uma paradinha também, né? O governador proibiu o intercâmbio generalizado. Me lembrou aqui Levítico, lá no livro de Moisés, quando ele proíbe a evocação dos mortos. Quando ele proíbe exatamente por isso, porque estava virando coisa rotina, estava sendo curiosidade, estava sendo os mortos estavam sendo evocados para responder questões pessoais, questões sem maiores importância. E aqui o contato com os encarnados na Terra estava levando desequilíbrio a muitas famílias. A gente vai ver ao longo do capítulo o quanto isso pode perturbar e o quanto perturbou o trabalho de evolução desses companheiros. Então, 200 anos, há 2 séculos, eles estão trabalhando para conseguir superar ou efetivamente não fazer mais esse intercâmbio com o planeta Terra, com os encarnados, né, do planeta Terra. Diga, Sandra. Essa colocação que você botou aí, botou muito bem aí, sobre Levíticos, é o mesmo Levíticos que está na Bíblia? Sim, é a da Bíblia. Cara, isso sempre me deixou em dúvida. Por quê? E era um dos obstáculos de entender a mediunidade. Por quê que se era proibido de falar com os mortos? Então vinha na minha cabeça, poxa, por que eu estou fazendo uma coisa contra a Bíblia, né? Mas, na verdade, você vem explicando isso de uma forma brilhante e tira essa pedra da minha cabeça. Eu digo pedra porque isso veio aí algumas semanas me cutucando, sabe? Eu vou te falar, com toda sinceridade, eu nunca tive atração de ler Bíblia. Nunca, nunca mesmo. Apesar de receber pontualmente coisas bonitas, uma versão bonita, versões bonitas, eu nunca tive interesse, porque a palavra reencarnação não estava contida no contexto bíblico. No momento que eu entro no Espiritismo, eu vejo que a reencarnação está contida e é isso que me interessa, saber se a vida para ou a vida continua, né?
Então, o meu amor que eu tenho pelo meu marido vai acabar? Não, ele vai continuar, seja lá como for. Não pelo meu marido, mas pelo meu amigo. Estou acertando, hein? Estou acertando. Pelo meu amigo, né? Companheiro de estrada, ele está dizendo aqui, companheiro de estrada. É, Então, isso perturbou a minha cabeça até o ponto de chegar, muitas vezes, alguns irmãos e dizer assim: pô, sinceramente, eu não posso falar com vocês. Eu não posso falar com vocês. Vocês querem o quê? Sai daqui, não tem nada a ver. E você acabou tirando essa pedra da minha cabeça, aliviando o meu espírito. Por quê? Porque, na verdade, foi só um corte naquilo que estava exagerado. Era todo mundo querendo saber sobre seus entes queridos nas calamidades, e você resolveu isso assim brilhantemente. Muito obrigado, muito obrigado. que bom. É o não ponhais a candeia debaixo do alqueire que Jesus nos coloca. Eu não vejo como uma pedra, mas eu vejo como uma luz. Uma luz que abre espaço, que abre caminhos, que mostra caminhos para a gente caminhar. E daí a gente vê a importância do estudo e da importância do estudo em grupo. Eu tenho uma amiga evangélica, amiga não, ela é conhecida. E ela diz assim: pô, você, com esse negócio de você falar com o morto, isso no final vai levar você a uma colônia de perturbação, porque existe uma colônia que eu já ouvi falar, ela dizendo que eu já ouvi falar que recebe gente que não tem muito controle de falar com o morto e que é considerado um doido, né? Aí eu falei, pô, não sei, eu não sei nada sobre isso. Eu, como evangélica, sei que é proibido se falar em tal momento, né, que ela citou, eu acho que foi Levítico também, em tal momento de se falar com o morto, né? Bom, É, considerando que morto é um espírito e que eu sou um espírito, eu estou conversando com alguém. perfeito. Mas, E enfim. só para fechar isso é tão proibido que no Tabor Jesus conversou com Elias e com Moisés, dois mortos. Então, o que Moisés proibiu foi o abuso, foi o excesso. E a gente sempre fala aqui, todo excesso é ruim. Água em demasia faz mal. Qualquer coisa demais faz mal. Amor demais vira desequilíbrio. Bondade demais vira causa de queda, diz aqui o Ulisses ao André. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Angélica, eu não sei onde nós paramos, não. Eu me perdi aqui. Houve luta, intercâmbio generalizado, houve luta, Sim, houve luta, tá. mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Perfeito. E Se aí, travar, coloca outra pessoa para ler, porque a minha rede está muito instável, viu? Aqui. Eu deixei o telefone porque a bateria estava acabando. Eu vim para o computador e a rede está péssima. Eu espero que estejam me ouvindo, Estamos ouvindo bem, Angélica. tá? Mas às vezes trava aqui e eu não escuto vocês. a gente está ouvindo bem, tá tranquilo. Por enquanto, tá Tá tranquilo. bom. E aí, eu vou pedir ao Mauro para falar desse tema que nós já falamos na rádio 300 vezes, que o André mencionou, que o Lise mencionou aqui. Valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, mortos enterra mortos. Como assim? Deixa que eu enterre meu pai primeiro para te seguir. Não. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, quando você vem e me siga. Então, explica isso aí, Mauro, por favor. Como é que é esse negócio? Isso aí foi o nosso irmão Pádua, né, que trouxe essa reflexão, que tem o seguinte sentido: existe a morte física, morte do corpo, e a morte no sentido do conceito espiritual. Então, o pai do jovem, né, tinha morrido
da morte física, ele tinha morrido mesmo, né? E muitas pessoas que lá estavam no velório estavam mortas para as questões espirituais, ou seja, não estavam atentas, não estavam propostas, né? E ele, esse jovem, já era alguém que tinha despertado para a vida espiritual. Por isso que Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos e você me siga, você que não está morto para as coisas espirituais. Então, esse é o sentido dessa fala de Jesus. Eu pedi ao Mauro brincando, porque nós já falamos tantas vezes dessa coisa lá, que agora, quando chega essa pergunta, o Antônio fala para o Mauro. Delega competência aqui para o Mauro para explicar isso. Podemos continuar? Vamos lá. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessada em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorridas. As perguntas foram feitas para quem, gente? Para o André? Para nós. Para nós. As perguntas que o Elias está fazendo não é para o André. É nós olharmos aqui. Como é que eu encararia hoje um irmão ou um filho sendo caluniado ou caluniando? Como é que eu encararia hoje a situação de ter um filho preso? De ter um filho assassino ou assassinado? Esse é a grande transformação que nós precisamos refletir. Porque nós não estamos livres disso. Todos nós estamos sujeitos, como diz o Antônio lá também, estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Então, estamos sujeitos a esse tipo de situação. E o André, eu acho que tinha bastante material para pensar sobre isso, porque o sonho dele era ter notícias da esposa e dos filhos. E ele ficava perguntando isso a todo mundo, né? Perguntava o Clarence, perguntou a mãe, querendo ir lá visitar. E o Lísias, nesse momento aqui, eu acho que joga um balde de água fria na ideia que ele tinha e na nossa ideia desse intercâmbio nessa situação. Porque se nós não podemos fazer nada, nós podemos orar. Orar, nós podemos orar de onde nós estivermos. Mas se o meu filho ou meu irmão resolveu fazer alguma coisa alguma coisa equivocada, eu não posso fazer nada. Eu não posso impedir. Até porque Deus não impede. Então, se Deus não impede, eu também não posso impedir. Então, pensar bastante nesse intercâmbio e, de novo, na ideia da fraternidade. Eu já contei aqui inúmeras vezes, mas me permito lembrar que é aquela história do Chico Xavier, que ficou com o sobrinho, tomando conta do sobrinho. Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Ficou tomando conta do sobrinho, que o irmão tinha falecido, a mãe, o pai do sobrinho, né? A mãe do sobrinho estava internada e ele estava chorando. E o irmão pergunta por que ele está chorando. Ele diz: o senhor não sabe? Meu irmão morreu, minha cunhada está presa, está só internada. Meu sobrinho está aqui, eu tomando conta. E o senhor não sabe? Pergunta por que eu estou chorando? E o Emmanuel, muito Emmanuel, né? Para ser preciso, muito Emmanuel, eu nunca vi você chorar pelos irmãos africanos. É tão meu irmão quanto meu irmão consanguíneo. É claro que o nosso nível de evolução espiritual ainda tem esse viés, como é que eu vou dizer?
esse lado de estar mais egoisticamente pensando nos nossos. Mas nós precisamos ampliar esse conhecimento. Nós precisamos ampliar esse sentimento. É para isso que nós estamos aqui. Estamos encarnados e estamos estudando. É para ampliar esse sentimento. Irmãos são todos. Então, se eu ver um irmão preso hoje, ou assassinado, ou assassinando, eu precisaria estar imaginando como se fosse meu filho. E essa é foi até uma fala, uma vez, da dona Ivone Pereira. Quando você for conversar com o espírito endurecido, pense que ele é seu filho. O dialogador lá da reunião mediúnica. Pense que ele é seu filho. E aí você vai colocar todo o carinho, todo o amor, todo o respeito, e entender e ajudar efetivamente. Mas não olhe como obsessor, não olhe como inimigo, que aí eu vou gerar um antagonismo. Vou gerar dificuldade. E nós precisamos gerar facilidade, fraternidade, não dificuldade entre nós. Tudo bem? Todo mundo se tão quieto, tão chocado? De novo eu me perdi, Angélica. Eu sempre me Sorri perco. desapontado. Outro Sorrindo parágrafo. apontado, ok. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. É o convite, de novo, ao equilíbrio. E aqui, de novo, a gente lembra o André Luiz. Né? Todos nós vemos o filme, né? Aqui, o livro o filme retrata um pouco do livro. Todos nós vemos o filme. O que é que acontece com o André quando ele chega em casa e vê alguém usando os seus chinelos, alguém usando a sua cama, dormindo com a sua dita mulher, né? Porque como ele considerava, a minha mulher. Como é que ele se sente? Mesmo depois de tanto tempo lá no umbral. E depois de tanto tempo de esclarecimento, de orientação, de auxílio, de conhecimento no plano espiritual. Ainda assim, ele chega desequilibrado. Ele se desequilibra, chega desequilibrado, né? Porque ele se desequilibra quando vê aquela situação. E cria uma enorme dificuldade para ele mesmo. E ele automaticamente cria um umbral. A cena do filme é linda, eu acho que essa cena é muito interessante. Ele automaticamente cria um umbral à sua volta quando ele tem ciúmes, quando ele tem aquele sentimento não cristão, Raiva, né? não fraterno. Raiva, né? Raiva, ciúmes, enfim, né? Ele acaba criando um umbral que está dentro dele. Ele só externalizou aquele umbral que estava dentro dele. Então, o Lísias, como sempre, tem toda a razão aqui ao dizer. O Lísias, o nosso lar, o plano espiritual, nesse contato com a Terra, só se for para ajudar. Mas ninguém ajuda se não estiver equilibrado. Ninguém ajuda se não conhecer, se não souber. A gente não dá o que não tem. A gente precisa conhecer para poder ajudar. E por isso, de novo, nós estamos aqui, tanto reencarnado como estudando as obras de Kardec e estudando o livro Nosso Lar. Para quando sairmos daqui, nós tenhamos pelo menos informações. Eu li e era assim.
eu vi que era assim. Então, eu tenho informações e isso vai me auxiliar com toda certeza. Lá no Livro dos Espíritos, quando nós estudamos lá, Kardec pergunta, aliás, estamos estudando ainda, né? Na segunda-feira. Kardec pergunta se o conhecimento do plano espiritual, da vida espiritual, facilitaria a nossa chegada lá. Facilitaria a nossa ambientação, com toda certeza. O conhecimento, sim. É claro que ele não é suficiente, não é suficiente sozinho, mas ele é um componente interessante nesse processo. Os espíritos dizem ao Kardec que o intelectualismo, a intelectualidade, antecede a moralidade. Então, eu preciso primeiro conhecer para depois fazer. Eu preciso saber para poder ajudar, senão eu vou desequilibrar. Eu preciso estar equilibrado para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa. Diga, Carlos Santos. Sabendo desse linguagem militar, né? Bizu, que Ah, o Liz acabou de passar, a gente pode treinar aqui, né? deve, Treinar né? o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo, o que estamos lendo, para essa vibração melhorar e chegar um pouco mais pronto do outro lado. Aham. O que que eu estou vendo? O que que eu estou ouvindo? O que que eu estou sentindo? O que que eu estou falando? O que que eu estou fazendo? Tudo isso tem peso. E como a gente diz lá nas quartas-feiras, lá no programa da rádio, nós estamos hoje programando a nossa próxima reencarnação. Tudo que nós estamos fazendo hoje vai ser levado em consideração na hora de reencarnar. Na hora de voltarmos para cá, vai ser levado em consideração. Então, o que é que nós estamos fazendo? É como disse o Carlos, seria interessante que fizéssemos. Com certeza, seria muito interessante se fizéssemos. Tudo bem? Continua? Continuemos. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Ainda bem que ele reconhecia, né? Que ele era teimoso, Teimosia. caprichosa. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos. E aí, próxima notícia nos próximos capítulos, né? O que é que ele vai ouvir, né, nessa notícia? Qual vai ser a notícia do rádio? Na próxima semana, a gente volta a falar disso. A gente tem ainda aí 4 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação. Eu queria ressaltar essa última frase, né, do parágrafo anterior, quando ele fala, né, que é tão importante saber falar como saber ouvir, que o nosso lar vivia em perturbações. Então, o nosso lar não nasceu essa maravilha como a gente idealiza. Ele foi também, com o tempo, se equilibrando. Porque o nosso lar, como ele falou aqui, é um departamento do umbral, né? Ele está inserido dentro do umbral, né? Então, é natural que o número de irmãos espirituais
em perturbação sejam em grande número em nosso lar. Até que se formasse uma grande equipe, né, os ministérios se organizassem, tivessem ali a efetividade na orientação, na consolação, né? Demorou. Então, nosso lar não foi criado assim, plim, nosso lar é perfeito, tudo já acontece desse jeito. Não. Isso também lá se deu com essa busca pela maturidade, pela vivência dos postulados também no plano de lá. Então, isso é interessante para que a gente desconstrua esse espaço perfeito. Nada se cria perfeito. Nada. Tudo tem que ser fruto das nossas conquistas, também no plano espiritual. Então, isso não foge à regra. Então, hoje, nós temos o Alexandre. Foi o Alexandre que reencarnou para cumprir a. Não, o Alexandre vai subir. O Alexandre vai ser promovido. Não, então, foi aquele outro orientador do André Luiz. Clarence. Acho que foi o Félix. Foi? Quem, Angélica? Foi o Clarencio, não? Não, acho que foi o Félix, do Sexo e Destino. Pois é, que ele vai reencarnar. E o André Luiz, você vai reencarnar? Né? O cara que ele tinha em alta conta, né? Ele meu filho, eu vou também, eu tenho minhas dívidas, eu tenho que ir lá resolver. Então, Ele veja está acertando tudo lá para vir para cá. É isso aí. Então, nada foge à lei, que é uma só, que não se ajusta à pessoa. A lei é uma só. E a misericórdia divina nos conduz dentro dessa lei. Não, não é o momento, você não tem condição ainda de reparar isso, então fica por aqui. E aí a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo, vai se moralizando. Agora já dá. Então, agora vai lá, meu filho. Vai lá e resgata isso aí, porque está na tua conta. Bom, pessoal, terminamos, né? A própria Comando está evoluindo, tanto é que tem um ministério, eu não sei, não lembro qual agora, que era um departamento e que virou um ministério. O próprio André, já lemos isso aqui. Então, que era um departamento, foi promovido a ministério. E aí foram promovidos mais 12 ministros para aquele ministério que foi criado. Então, tudo é progresso, tudo é progressivo. Na lei de Deus, tudo é progresso. À exceção de Deus, tudo mais progride no universo. Maravilha. Então, vamos parar aqui no capítulo 24, o impressionante apelo. E a notícia do rádio. Exatamente. Então, vamos terminar o nosso encontro de hoje, né, em prece sempre, né? Estamos muito necessitados das nossas preces, possamos nos fortalecer nela. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, trazendo a lembrança tão necessária e oportuna do mês de setembro, onde nossos irmãos, aturdidos por sofrimentos atrozes, optam retorno para a vida espiritual pelas portas do suicídio. Que Jesus, o teu infinito amor, os teus mensageiros, abnegados no bem, possam visitar a todos nós em nossos panoramas mentais, em nossas aflições, para que possamos construir em Ti a nossa fortaleza, a fim de que possamos vencer os momentos agudos e entender que dias melhores virão e que, superando esse momento difícil, sairemos fortalecidos em nossas esperanças. Obrigada, Senhor, por esses instantes em que escolhemos estar reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais. E que a Tua paz nos conduza em todos os dias dessa semana até novo encontro. Obrigada, Senhor. Despede-nos em paz, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até amanhã. Amanhã tem Evangelho às 9, hein? Boa noite. De bom. Até amanhã. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.